Fala, meu querido, agora a gente vai olhar aqui nessa aula como que a gente analisa os campos de endereço. Esses campos de endereço que são bem bacanas, que são disponibilizados aí por APIs, que nos informam endereços à medida que a gente escreve. Eu vou escrever aqui, por exemplo, Rua Doutor Antônio, certo? E ela vai retornar para a gente aqui umas ruas e tal, dá para a gente colocar número, né? Antônio Bento, 33, certo? Então a gente consegue colocar endereço e a gente vai ver como é que essa dinâmica acontece para que a gente faça reconhecimento via código desses dados que estão aqui dentro. Tá? Vem comigo aqui que a gente vai olhar algumas coisas que eu coloquei no código. A primeira coisa é que eu tenho dois botões aqui, eu criei dois eventos para ele, já tem um código ali diferente das outras aulas aqui do curso que a gente fez os códigos juntos, tá? Então, o primeiro botão aqui, a gente só vai ver o valor que tem dentro dele. Vamos analisar e entender que os campos de endereço, eles retornam para a gente, ó, Rua Antônio, certo? De Barros aqui, vamos pegar esse Antônio de Barros, Tatuapé, vou botar o número aqui 33, tá? Maranhão, São Paulo, vou dar um Get Started aqui. E o que a gente tem na leitura do console do value desse campo é um objeto, e a gente tem aqui no formatted, né, uma referência ao que está escrito ali no campo, né, ó, Rua Antônio, tá vendo? Então, exatamente como está escrito aqui, é a chave formatted, a gente tem um country aqui, mas é só uma sigla, e a gente consegue aqui o postal code, que é o CEP, a subdivision, né, em São Paulo aqui, na city. Em subdivisions, a gente tem aqui no primeiro índice o administrativo e área level 1, quero que você preste atenção nisso, que diz aqui o nome do estado, e a última que diz aqui que é Brasil, e se você parar para ver aqui, aqui também fica a cidade, mas a cidade a gente alcança mais fácil aqui, em Síria, ok? Então, um objeto com uma estrutura particular, e no segundo clique de botão, a gente vai ver como é que a gente valida, né, esse tipo de campo, né? Então, a gente, ao invés de verificar o value direto, a gente verifica o formatted, né, que é onde a gente tem um reflexo do que está escrito no campo. Então, se o formatted estiver vazio, como você viu ali, né, então, se a gente for validar, ele vai dizer que não informou o endereço. Né? Vamos voltar ali para o código, ó, bem simples, ó, addressinput.value.formatted igual a vazio, então não informou nada. Mas se informou, você há de convir comigo que na informação de um endereço, eu não basta que o meu usuário ele chegue aqui muitas vezes e digite, por exemplo, Brasil, né? Porque ficam faltando para a gente algumas estruturas, né? Tanto que na nossa validação aqui está escrito, ó, não informou o estado, não informou a cidade, não informou o CEP. Mas eu tenho o país aqui, ele botou o estado como Brasil, né? Enfim, você já vai entender isso via código. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar se addressinput.value em subdivisions, que é aquele array que eu falei para, né, você prestar atenção, no índice 0, ponto type dele é diferente de administrativo level 1. Por quê? Eu estou verificando se o primeiro índice do array, né, no objeto type, é diferente de administrativo level 1. Então, significa que se for, é porque ele não informou o estado, né? E aí a gente pode trabalhar isso aqui até para impedir o usuário de seguir adiante, né? Uma outra maneira de eu verificar se ele não informou a cidade, ó, se o nosso city, value.city, for igual a undefined, type of, a gente bota que ele não informou a cidade. É a mesma coisa aqui, seguindo a lógica para o postal code, tá? Porque se a gente olhar a nossa estrutura de objeto aqui de novo, para você entender essas validações, eu sei que está um pouco rápido, mas está bem facinho de entender. Ó, Rua das Pedras, loteamento Triângulo de Búzios. Se você olhar a estrutura do objeto, eu estou verificando primeiro se o formato está vazio. Se for, ele não informou nada. Segundo, se em subdivisions o índice 0 é administrativo e a área level 1 em type, porque assim eu sei que ele formou o estado, né? Então é isso. Se city for undefined, tá vendo? É porque ele não informou a cidade. E se postal code for undefined, então ele não informou postal code, tá? Isso pode acontecer, por exemplo, ó, se eu informo, por exemplo, Londrina, no Paraná, que é só a cidade, mas não informo a rua, por exemplo, ele não vai ter CEP, ó. Na hora que eu for validar, ó, eu tenho o país é Brasil, o estado é Paraná, o F é PR aqui, ó, mas não informou o CEP, né? Porque o CEP aqui, se a gente for olhar o endereço, ele está postal code como undefined.
Então, entender como esse endereço ele acontece, né, no seu value é muito importante para que a gente também pegue valores. Porque se você olhar aqui, ó, eu separei país, estado, F e cidade. Vamos dar uma olhada? Porque muitas vezes você quer guardar essas informações em lugares diferentes do banco de dados, né? Então eu vou botar aqui, ó, Rua Feliciano Sodré, né? Aqui. Peguei e vou validar. Tá aqui, ó, país, Brasil, estado, Rio de Janeiro, o F, RJ e a cidade é São Pedro da Aldeia. Então eu já teria como ter essas informações de uma maneira separada. Aqui a maneira como eu faço para chegar ao país, ó, que eu pego subdivisions e eu pego o último índice aqui do array de subdivisions name e o primeiro é o estado. Lembra que a gente viu em name, ali onde a gente também viu administrative level area, ao invés de type, a gente pega o name, eu pego o nome do estado, a UF é o subdivision, né, que não é assim no plural, e o value.city. Né, teria também o CEP, né, de maneira muito fácil, console.log, aqui, passando o CEP como address input, né, .value, .postal code. Dessa maneira eu teria acesso ao CEP, poderia também estar guardando ele num campo diferente do banco de dados, por exemplo. Gostou de ter essa visão aí mais profunda aqui sobre o campo aqui de endereço, né? Legal, ó, texto placeholder, você vê que ele não tem aqui pra gente, ó, exibição de um país, todos os países, a gente não tem uma opção daquele tipo em que eu te falei, onde a gente consegue controlar que o usuário está fazendo as informações necessárias, né? E a gente consegue prever se ele informou algumas coisas para a gente, né? Eu poderia forçar ele, por exemplo, a informar o número, né? Rua das Pedras 44, né? Eu poderia fazer uma verificação aqui, né? Se esse campo aqui que fica dentro do street number, aqui, ó, dentro de street address, né, tem um number informado. Se não tem, aí a gente poderia estar pegando ele dizendo, ó, você não informou o número, entende? E aí isso aqui passa a ser tudo necessário para que a gente possa pegar um endereço bem completão. Gostou?